Os limites para o foro privilegiado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista político José Álvaro Moisés, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da USP. Muito obrigada, professor. Bom, professor, o assunto do dia é foro privilegiado. Foro privilegiado, uma criação antiga, do tempo da monarquia, essa coisa toda, mas que não era tão amplo como se tornou em 1969, que incluíram os deputados e senadores, aí ampliou demais. Mas o que eu quero saber é se o foro privilegiado, que foi criado com o intuito de proteção da instituição, do exercício da função e não necessariamente da pessoa, se no seu entender é um mal em si mesmo ou se é um mecanismo legal que fortalece a democracia. Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. Veja, o foro privilegiado, o que se chama prerrogativa de função, é uma defesa do mandato de quem recebeu votos dos eleitores. Foi concebido com esta visão, a ideia de que quem tem mandato, no exercício da sua função, tem que estar protegido e, eventualmente, ao invés de, caso cometa delitos, ao invés de ser julgado pelos juízes comuns, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que na Constituinte de 87, 88, se expandiu o foro para um número extremamente grande de pessoas no Brasil. Estima-se hoje que são mais de 40 mil pessoas. Nossa, eu vi até 58 mil, professor. Quer dizer, as estimativas, mas é muita gente, né? É muita gente. Dezenas de milhares. O que significa que pessoas do Ministério Público, juízes, as mais diferentes autoridades, mesmo aquelas que não são eleitas, estão com essa função do foro privilegiado. Eu acho que o foro privilegiado faz sentido, como o Supremo Tribunal Federal está julgando, teve uma sessão extremamente importante hoje, não é? Faz sentido para a atividade do parlamentar no seu âmbito. Faz o menor sentido que alguém que tenha cometido um crime, eventualmente um crime comum, um delito comum, seja julgado pelo Supremo porque foi eleito posteriormente. Isso não faz o menor sentido. Acho que o ministro Barroso, Roberto Barroso, que foi o relator da questão, colocou bem o problema. Ou seja, nós vamos proteger no exercício do mandato quem esteja desempenhando a sua função. Agora, professor, considerando essa ideia do estabelecimento de limites para o foro privilegiado, mas sendo tanta gente que está aí envolvida, no seu entender, limitar implica num saneamento do universo político ou numa devastação? Não, olha, eu acho que ao limitar e, digamos assim, remeter para a primeira instância e, eventualmente, para um julgamento de segunda instância, crimes comuns, delitos comuns, não é uma maneira de você evitar a impunidade. Porque o que tem acontecido é que o foro privilegiado, ao dar conta de pessoas que eventualmente tenham cometido esses delitos e só pode ser julgado pelo Supremo, isso leva a um processo extremamente lento, longo, duradouro, não é? Sobrecarrega, Sobrecarrega o Supremo e, ao mesmo tempo, com uma série de recursos que, ao invés de fazer justiça como a sociedade espera, acaba jogando para muitos anos depois. Não, isso quando não renuncia para ir para a primeira instância e começar de novo. O caso do Azeredo, por exemplo. Aliás, aconteceu em alguns casos em que as pessoas, exatamente, saem da função e voltam, o que significa que todo o processo judiciário que deveria ser ágil, porque a justiça tem que ser ágil para dar conta, não ocorre. Isso leva à impunidade. Então, é claro que a questão é muito complexa. Por exemplo, na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, apareceram questões importantes. Por exemplo, a mídia também tratou disso. Alguém que antes de ser eleito, por exemplo, tem usado caixa 2, que é claramente um delito de uso de recursos em campanha, deveria ter o foro privilegiado ou deveria ser julgado em primeira instância? É claro que o Supremo vai ter que se debruçar sobre essas questões, não é? E como alguns ministros chamaram a atenção, ao
caracterizar e limitar para os parlamentares, limitou também para uma série de outras funções. O que significa que, portanto, policiais, delegados da Polícia Federal, promotores do Ministério Público, todos eles também deverão, digamos assim, muito provavelmente ter uma decisão que circunscreve em que condições o foro pode funcionar. Quer dizer, na verdade, embora tenha ficado o término dessa decisão para amanhã, não vai terminar aí ainda. Há muitos detalhes, né, que acabaram tendo de ser definidos. Ainda temos aí, acho que, chão para a definição dos tais limites que possivelmente sejam impostos. Não, né? Em todo caso, a decisão até agora tomada significa que vai haver uma restrição. Vai ter. Eu acho que você fez uma pergunta inicial importante. Isso é um passo extremamente importante para a democracia brasileira, para assegurar a democracia. A ideia de que você tem igualdade perante a lei, e você não tem, digamos assim, desequilíbrios em que alguns são privilegiados nos eventuais delitos que cometem. Sim. Isso é muito importante para a democracia, para as pessoas acreditarem que a democracia funciona na base do império da lei, que é o que no mundo inteiro, digamos assim, é um requisito absolutamente fundamental da qualidade da democracia. Né? Bom, vamos falar um pouquinho, no tempo que nós temos, sobre aí o cenário eleitoral. Agora nós estamos vendo muita conversação para alinhavar alianças, MDB e PSDB. Para o PSDB, uma aliança com o MDB de Michel Temer, revigora ou compromete? É uma boa pergunta. Você está levantando uma questão extremamente importante. A impressão que eu tenho é que sempre nessas circunstâncias os candidatos querem ampliar muito mais o seu tempo de televisão, querem, digamos assim, garantir que tenham capilaridade, digamos, no conjunto dos municípios do país, e isso, num certo sentido, levaria um eventual candidato do PSDB, seja ele o ex-governador Geraldo Alckmin ou qualquer outra pessoa que venha a ser indicada, a privilegiar essa aliança. Agora, ao mesmo tempo, vai se levantar uma questão extremamente importante. Um governo tão mal avaliado e um presidente com tão baixa popularidade como o presidente Michel Temer poderão agregar alguma coisa à campanha do candidato do PSDB? Eu tenho muita dúvida sobre isso e imagino que essa dúvida está passando pela cabeça de vários dos dirigentes do PSDB. O que significa que, portanto, a negociação ela não está definida desde logo. Ela vai depender de, eventualmente, agregar outras forças que caracterizem, de alguma maneira, um perfil mais definido do candidato do PSDB. Bom, muito possivelmente os políticos ou as mães dos políticos estejam lembrando: meu filho, lembra o ditado popular, diga-me com quem andas. Pois é, né? exatamente. Essa coisa é sabedoria popular, pode ser que tenha Exatamente. peso na política também. Não, vai ter um peso grande. Pode ser. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.